Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre é um prazer estar aqui com os irmãos na segunda-feira, né? Para nossa live de costume. E aqui a gente poder ter um tempo, né? Com os estudos da Palavra do Senhor. Eu gostaria, como sempre, né? Pedir que os irmãos nos ajudem aqui. Só para nos informar, irmão, se aqui o som, vocês nos ouvem bem, para a gente poder aqui dar o nosso ponto de partida aqui da Escritura, fazer oração, nós vermos o que Deus tem para nós aqui nessa ocasião. Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando aqui, irmã Ivone, que está já informando, né? Está ótimo. Tá bom. Graças a Deus. Então, nós vamos aproveitar, então, que os irmãos já estão entrando aqui. Nós vamos fazer oração e vamos dar início ao nosso estudo dessa segunda-feira. Senhor Jesus, obrigado por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que estão nesse momento em conexão conosco. Que a tua presença aqui comigo me ajude, Senhor, na inspiração, expressar a sua palavra. O Espírito Santo presente com os teus filhos do outro lado, assistindo, possa, Senhor, ser o Espírito de verdade que abre o entendimento e os teus filhos poderem compreender a tua palavra. Possamos, eu do lado de cá e eles do lado de lá, nós bebendo do mesmo Espírito, em harmonia, termos aqui um bom momento, Senhor, de edificação, sermos edificados pela tua palavra. Essa é a minha oração
e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu coloquei um título aqui para esta noite. Deixa eu ver aqui se eu lembro o título. Está aqui. Qual arma de Satanás em Gog e Magog? Esse aqui é o título, né? Qual a arma de Satanás em Gog e Magog? Eu coloquei esse título aqui nessa noite devido a duas perguntas que eu recebi, e vou até aqui falar, né, o nome. Eu e o Marino tivemos essa semana conversando bastante. Na verdade, desde a última live que foi feita aqui, eu e o Marino temos conversado bastante. O Marino fez duas perguntas bem importantes para mim, e eu deixei registrada a pergunta do Marino. E hoje, aqui, durante o dia, meditando um pouquinho a palavra, estudando, peguei os áudios das perguntas, coloquei, ouvi bem o que o meu marido está perguntando, também as colocações, né, que o servo de Deus também tem a respeito também de alguns versículos, de algumas partes, e eu resolvi, então, voltar um pouquinho, dar um passo atrás, porque eu pensei, se o meu marido, né, que é um pregador, talvez essa parte eu não deixei bem claro, talvez outros irmãos também tiveram também, talvez, alguma dificuldade de compreender algumas coisas aqui. Então, eu quero começar, eu vou ler duas escrituras com os irmãos e vou dar o ponto de partida por aqui. Nós vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 19, e o verso 11. E eu vou ler até o versículo 15, que nessa ocasião aqui eu quero me deter um pouquinho no versículo 15. Diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e em seu nome é chamado de a Palavra de Deus, né? Ou Verbo de Deus, ou Logos de Deus, né? E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca saiu uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa no lagar do vinho da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, é o ponto de partida aqui, né? O versículo 15. O verso 15 está falando a respeito deste governo do Senhor Jesus Cristo, né? Governo do Messias. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Esse reger é governar, né? Tem outra parte que fala que ele reinará com justiça. Creio que é Isaías 32, né? Eis aqui este varão, né? Que reina e julga, né? Com justiça. Então, está nesse versículo falando a respeito do governo do Senhor Jesus Cristo como regente. Será o regente das nações. E a segunda escritura, que eu quero ler aqui com os irmãos, também está em Apocalipse, no capítulo 2, aqui voltamos ao princípio, e o 26 e o 27. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É do 26 até o 29. Essa aqui é a recompensa para a era de Tiatira. Tá? Nós temos aqui a era de Tiatira, temos aqui o que Deus tem contra, o que Deus tem a favor, né, a respeito desta era, e aqui no final aparece a recompensa. A gente sabe que cada recompensa de cada era, ela está direcionada a toda a noiva, né? Então, assim,
essa recompensa não é exclusiva para os irmãos da era de Tiatira, né? Então, a recompensa da era de Laodiceia, se assentar-se na minha direita, né? Essa recompensa não é apenas para a igreja dessa era, né? É para a noiva de todas as eras. Todas as recompensas das eras, ela está direcionada a toda a noiva, né? Então diz aqui no versículo 26, e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, e a ele eu darei poder sobre as nações. Então, aqui já não está falando mais a respeito do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19 fala, Senhor Jesus Cristo regendo com vara de ferro, né, governando, e aqui já está direcionado a ela, a igreja, né, ou a noiva, como queiram chamar, né. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele darei poder sobre as nações. Aí, né, não tem como evitar de nós voltar aqui nesse ponto, né, nações. Então, terá nações para que a noiva possa governar sobre elas. E ele as governará com um cetro de ferro. É a mesma forma aqui que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19, versículo 11 até o 15, aqui está no versículo 15, mostra o Senhor Jesus Cristo esse regente com vara de ferro, e aqui também, direcionado à igreja, né, disse, ele a governará com um cetro de ferro, como vaso de oleiro, elas serão quebradas em fragmento, assim como eu recebi de meu Pai. E ele dará a estrela da manhã, e aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos aqui duas escrituras semelhantes. Nós temos Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao verso 15, e aqui no versículo 15 mostra a regência do Senhor Jesus Cristo, regendo com vara de ferro, e aqui em Apocalipse capítulo 2, do 26 ao 29, nós temos aqui a igreja, ou a noiva, também recebendo esse mesmo poder, essa mesma autoridade como recompensa, regendo também as nações, né? Também como regente. Então eu quero colocar aqui duas questões aqui, eu tenho bastante comentário bom para fazer aqui com os irmãos, eu quero ler aqui uma porção de escritura. Eu quero pegar primeiro o Senhor Jesus Cristo, como esse governo mundial aqui, né? Como esse governo mundial. Deixa eu pegar aqui primeiro o governo do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 de Isaías, e versículo 2, diz assim, ó. Deixa eu ver aqui 2 até o 4. Aqui falando a respeito do governo do Senhor Jesus Cristo, né, como esse regente governo mundial. 2, do versículo 2 até o 4. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas, e todas as nações fluirão em direção a ele. E muitos povos irão em direção, vinde-vos, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre as nações, né? Falando do reino messiânico, o reino do Senhor Jesus Cristo, né? E ele julgará entre as nações, repreenderá muitos povos, e eles converterão as suas espadas em lâminas de arado, suas lanças em foices. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aí quando a gente pega essa parte aqui do versículo aqui, que hoje não seria o nosso tema, né? A gente poderia voltar a última live que nós fizemos, nesse período que realmente são aqueles 7 anos, né? Que leva para se cumprir essa parte aqui, onde as armas são transformadas em instrumentos de agriculturas, né? Tudo que eles têm de armas hoje, eles vão transformar isso em instrumento de agricultura,
e eles não vão ter mais a arte da guerra também, porque o profeta também, quando fala a respeito das folhas da árvore, que é para a cura das nações, eu não estou bem certo qual mensagem que eu li. Eu tenho a impressão que é na mensagem futuro lar. O profeta diz que não é cura de enfermidade, é a cura de guerras, né? A folha da árvore tipifica o companheirismo, a comunhão. Então, né, a comunhão, o companheirismo dos santos, da árvore noiva, dos santos, vai fazer com que todas as nações, né, sejam participantes desta paz, como nós falamos na live passada, né? O Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, vai estar em cena, e ele consegue, então, colocar judeu, muçulmano sentados juntos, né? Ou colocar assim, israelitas e árabes sentados juntos em comunhão, consegue colocar estadunidenses, russos sentados juntos em comunhão, porque realmente ele consegue promover essa paz, né? Então aqui, Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4, fica bem claro, né, para todos nós aqui que estamos acompanhando, que nesse período aqui, o Senhor Jesus Cristo estará julgando entre as nações. Eu tenho mais um verso aqui, deixa eu ver aqui, em Daniel também. Daniel capítulo 7, versículo 14, também diz assim, falando a respeito do ancião de dias e tal, né? O semelhante ao filho do homem. Para nós ganharmos tempo aqui, não vou ler todo, mas só vou ler o versículo 14. E disse, ele foi-lhe dado o domínio e glória e um reino para que todo o povo, nações e língua o servisse. E o seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Tudo isso aqui falando a respeito desse governo mundial do Senhor Jesus Cristo, né? Isaías 2, do 2 até o 4, Daniel do 7 aqui, o versículo 14, falando a respeito também desse domínio, desse governo. E eu tenho mais uma escritura aqui também, que é em Salmos, também capítulo 2, esse salmo aqui a gente tem usado bastante também, Salmo capítulo 2 e versículo 8, né? A famosa escritura que nós sempre comentamos. Se os irmãos quiserem ler do versículo primeiro, quando você estiver, né, depois da live, você vai ver aqui, primeiro, a mostra aqui o período da terceira vinda, né, os pagãos se irritando e tal, se posicionando, fazendo conselho, vindo contra o ungido. E aqui no versículo 8 diz, né, pede-me e eu te darei. Nessa tradução King James está os pagãos, em outra tradução está as nações, né? Pede-me e darei aos pagãos ou às nações por tua herança, e as partes extremas da terra por tua possessão. Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês, se vocês procuraram busca, se você tiver chave bíblica, enfim, e vocês procurar a respeito do governo mundial do Senhor Jesus Cristo, eu não teria espaço aqui nesta folha para anotar tantas escrituras que falam a respeito desse governo do Senhor Jesus Cristo, governando, algumas partes referem a pagões, né? Os pagões, e outras partes referem-se às nações, povos, línguas, né? Dependendo da tradução. Então, eu não teria espaço aqui para anotar de tantas escrituras que tem. Peguei aqui as três mais contundentes que nós temos aqui na escritura, que são as que nós estamos sempre usando. Então, aqui, em primeiro lugar, nós temos o governo mundial do Senhor Jesus Cristo, e vocês vão compreender porque eu estou falando isso. Ele como governo mundial, a palavra de Deus confirmando isso. E nós temos aqui também escrituras que nos apontam a noiva do Senhor Jesus Cristo também neste governo, né? Então, assim, isso não é uma coisa que o irmão Brano inventou, é coisa de nossa cabeça, nós imaginamos isso, né? O profeta pregou e falou essas coisas, né? Porque a Bíblia ensina assim. Primeiro, a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus Cristo, eu não me lembro se é São João capítulo 5, que diz assim, o Pai a ninguém julga, mas todo julgamento deu ao Filho, né? Falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? Que a ele foi dado o julgamento.
Amém. Nós cremos, ele é o juiz supremo. Mas também, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo chamando a atenção dos irmãos, diz, vocês têm problema entre vocês, e vocês estão levando o irmão na justiça, diante dos incrédulos, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo e até mesmo os anjos? Então, né, o julgamento foi dado ao Senhor Jesus Cristo, mas no capítulo 6 ali fica claro que ele não vai julgar sozinho. Ali a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, estará sentada ao seu lado, julgando juntamente com ele. Então, todas essas coisas que são faladas não são coisas que inventamos, coisas que o Bruno imaginou, né? Tudo é coisa que está realmente escrito na Bíblia. Então, eu vou ler aqui duas escrituras também como referência, né? Porque a palavra de Deus tem que ficar registrado como a palavra. Aqui, Apocalipse capítulo 5, vamos ver se é isso, e versículo 10. Fala aqui a respeito que ele nos comprou para Deus de volta com seu sangue, graças a Deus por isso, né? No versículo 10 diz, e nos fizestes reis e sacerdote para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. A gente sabe que reinar não é o glamour do reinado, né? Esse reinar é governar, né? Ter o governo, ter domínio, controle, né? Então aqui está falando a respeito de nós agora, não está falando a respeito do governo do Senhor Jesus Cristo, aqui está falando a respeito de nosso governo. 5 e versículo 10, né? Nos fizestes reis. Parece que a tradução correta é sacerdotes e reis, né? Agora somos sacerdotes espirituais e lá no milênio, então, seremos reis. Então, nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus e nós reinaremos sobre a terra. Tá? A segunda testemunha, é versículo isolado, né? O 2:26 já falava tudo, né? Mas só para nós termos aqui mais referência, a promessa aqui para Tiatira já falava tudo, né? Apocalipse capítulo 20 e versículo 4 também diz assim, e vi tronos, plural, e assentados sobre eles, e o julgamento lhes foi dado. Então aqui fala do julgamento, não apenas o trono do Senhor Jesus Cristo, não apenas ele julgando, mas está dizendo que ele viu tronos, e o julgamento foi plural, lhes dado, né? E eu vi a alma daqueles que foram decapitados por testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e os que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, nem haviam recebido a sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nós temos duas coisas que é bem importante. Eu vou voltar aqui de novo, eu vou fazer um outro comentário aqui que eu preciso fazer, mas nós vamos voltar nesse ponto aqui. Nós temos duas coisas importantes. Nós temos aqui o governo do Senhor Jesus Cristo como regente, regendo com vara de ferro. Nós temos também a noiva regendo também com vara de ferro. Isso para confirmar a live que nós fizemos na segunda retrasada, que nós mostramos para os irmãos a respeito de Salomão, que Salomão trouxe o juízo, vingança antes do tempo de paz, mas não foi o próprio Salomão que fez, né? Outros fizeram por Salomão. Tipo o Senhor naquela reunião no céu, né? Quem colocará na boca daqueles 400 profetas que profetizam uma mentira? Então não foi o próprio Senhor que foi lá e fez os profetas mentir, até porque Deus é a verdade, né? Não poderia mentir. Está lá em Hebreus capítulo 6, por duas coisas que Deus não pode fazer, não pode mudar e também não pode mentir, né? A imutabilidade do seu conselho. Então, um espírito vem de baixo, ele diz, como tu vai fazer? Você é um espírito de mentira na boca daqueles 400 profetas. Vai e prospere. Né? Então, outro foi lá e executou no lugar do Senhor. Então, nós temos aquele paralelo mostrando como que realmente vai ser esse dia de vingança, né? O dia da ira do Senhor, um pouquinho antes de estabelecer o reinado de paz. Bom, daí que vem a pergunta que o irmão Marino estava falando. Deixa eu só fazer esse comentário aqui primeiro, antes de chegar aqui na pergunta do irmão Marino, tá?
Eu falei na última live a respeito da batalha do Armagedon, e eu li para os irmãos a escritura a respeito da batalha do Armagedon, e nessa escritura apareceu a palavra Gog e Magog. Então, eu até estava conversando aqui com meu bom amigo, o irmão Floriano, ali de São Carlos, que está aqui conosco, eu já vi o nome do irmão Floriano aqui, e nós estávamos falando que tinha um tempo que a gente até tinha uma certa dificuldade, tá, mas você quer a batalha do Armagedon ou a batalha de Gog e Magog, né? Ele me comentou que ele perguntou a um pastor, né, um servo de Deus, um experiente já, mas né, o pastor não teve assim, muito entendimento para explicar para ele, disse, irmão Floriano, é tudo a mesma coisa, né? Mas, conforme Deus vai nos trazendo a luz da palavra, nós vamos compreendendo alguma coisa, né? Então, o que nós entendemos? Que quando está falando ali em Ezequiel 38 e 39, a respeito da batalha do Armagedon, e aparece a palavra Gog e Magog, ali eu falei para os irmãos ali, não está se referindo à batalha de Gog e Magog, está se referindo-se à nação que representa Gog e Magog, que também vai vir contra Jerusalém na batalha do Armagedon. Então ele está aparecendo como nação, não como a batalha. Eu vou dar um exemplo do nosso tempo atual. Por exemplo, assim, eu creio que foi em 91, os irmãos que são mais antigos aí, quem puder me ajudar, até me ajuda, né? Nessa parte, mas eu creio que foi em 91. Os irmãos lembram que nós tivemos a famosa Guerra do Golfo, né? Foi quando o Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos foi lá e bombardeou o Iraque, fez Saddam Hussein sair do Kuwait na mar. Então, como o país ali do Kuwait, né, do Iraque, que estava envolvido na guerra, os Estados Unidos também usou o espaço aéreo da Arábia Saudita também, todos esses países estão ali nas margens do Golfo Pérsico, que eles chamam, né, o Golfo Pérsico. Todos os países estão ali na margem. Então, foi considerado na época, os irmãos são os mais antigos, vão lembrar isso, 91, a respeito da, né, o Douglas me colocou ali agora, né, foi em 90, não foi 91, foi em 1990, né, foi de 90 a 91, até 91 durou a guerra, né, começou em agosto e foi até fevereiro de 91, então a guerra do Golfo Pérsico, tá? Eu lembro que era menino ainda, jovem, né, estava na pré-adolescência, jovem, me lembro, toda hora na televisão, e dava aquele sinal da Rede Globo, né, e o pessoal entrava no ar, dando informação, como é que estava a Guerra do Golfo. Bom, então, assim, uma coisa é falar a respeito da Guerra do Golfo, né, o que aconteceu, e outra coisa eu falo do Golfo Pérsico. Quando eu estou falando do Golfo Pérsico, eu estou falando da parte geográfica do lugar, né? O Golfo Pérsico é um golfo, um braço do mar que entra, né, e ali banha, né, vários países, o Irã, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e o Omã, né, todos eles estão na margem do Golfo Pérsico. Então, uma coisa é eu falar do Golfo Pérsico geograficamente, então, quando eu falar o Golfo Pérsico, sim, fica lá no Oriente Médio, tal e tal e tal, estou falando da geografia. E outra coisa eu falar da Guerra do Golfo. Vocês não conseguem me compreender, né? A Guerra do Golfo. Então, a guerra foi um acontecimento que aconteceu naquela região. Então, assim, eu poderia explicar mais ou menos também, quando eu me referi na live passada, eu até estou falando isso até porque isso que faz parte das perguntas que os irmãos me fazem, né? Quando nós estamos falando a respeito da Batalha do Armagedon, que aparece ali Gog e Magog, ali está aparecendo como nação, a parte geográfica, não a batalha de Gog e Magog, porque a batalha de Gog e Magog acontece só depois de 1000 anos. Depois eu vou colocar aqui no quadrinho aqui de novo nossa linha do tempo. Não sei se os irmãos compreenderam aqui. Se vocês compreenderam aqui, vocês podem dar um amém. Aqui, irmão Antônio Darabas diz que foi no futuro lar. Amém, irmão Darabas, obrigado. Eu creio que tinha sido no futuro lar mesmo que o irmão Brana ia dar esse exemplo para nós aqui. Então, irmão Diego aqui, amém. Tá, amém. Tá, que bom que os irmãos estão confirmando, né? Que compreender essa parte. Então, uma coisa é Gog e Magog, a nação, que representa a nação, lugar geográfico, Rússia,
E outra coisa é a batalha de Gog e Magog, onde vai se juntar todas as nações que estão sobre a terra como a areia do mar, né? E virão contra o arraial dos santos, né? É um acontecimento, tá? Tá bom. Creio que os irmãos aqui vários irmãos deram amém aqui, irmão Sandro ali, né? Irmão Billy, irmã Ivone, irmão Natanael, irmã, o Dio, que ficou bem claro, né, irmão Dio, a live passada, né? Amém. Bom, deixa eu dar um pequeno testemunho aqui do irmão George. Eu brinco com o irmão George, né? Uma certa ocasião eu ouvi a história de Moody. Moody não, perdão. Como é que é o nome do... Mozart. É o que eu consigo pronunciar. É o maior tocador de piano que existiu na história. Beethoven aprendeu com ele, foi um dos grandes, mas ainda ficou em segundo. O primeiro foi Mozart. Conta a história que nos dias de Mozart, quando ele era rapaz, estava, né, se destacando, havia um homem já que era preparado, e ele escrevia música. Naquele tempo não tinha televisão, então os imperadores, eles participavam de teatros. Os teatros eram tipo se fosse o cinema hoje, né? Então as realezas iam nos teatros, alguém tocava a música, e a música sendo tocada, os personagens agindo de acordo com a música. Lembra o profeta fala a respeito da sinfonia, que os atores tinham que agir de acordo com a sinfonia que estava sendo tocado, né? Conforme a música era tocada, as cenas tinham que ser representadas de acordo com a música. Então, diz que aquele homem fez, terminou de fazer, e orou e disse, obrigado, Jesus, né? Fez aquela música. E esse homem estava num certo lugar, apresentando, né, entre os músicos lá, como é que ele tinha preparado, e chegou Mozart nesse evento. E Mozart pegou aquela folha da partitura, colocou, e tocou rapidinho o que ele fez, e daqui a pouquinho disse, você podia fazer assim, e acrescentou um pouquinho mais, e acrescentou um pouquinho mais. Daqui a pouquinho aquela música, vou dizer assim, desse tamanho, né, o Mozart deixou enorme, né. Aí eu sempre brinco com o irmão George, né? Eu digo, irmão George, eu trago aqui um ensinamento assim, na live, aí eu vou conversar contigo, tu deixa o ensinamento desse tamanhão assim, né? O irmão George falou uma coisa para mim que eu fiquei pensativo, né? Ele disse para mim assim, pastor, eu estava lendo o livro de Juízes e observei uma coisa interessante, irmãos, olhem, eu não vou falar sobre isso hoje, até porque eu não tenho as escrituras aqui, né? Nós teremos que examinar, né, colocar certinho aqui, anotar. Mas ele diz assim, pastor, todas as batalhas que a gente vê na Bíblia, todas elas trazem uma sombra, todas as batalhas que houve lá no Velho Testamento, todas elas, existem sombras, né, que elas trazem da batalha do Armagedon. Eu digo, olha, Jorge, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né, todas as batalhas, até mesmo na parte de Moisés lá, os braços levantados, né? Ele era o líder, mas ele não estava na batalha, ele estava lá em cima do monte, os súditos que estavam batalhando, né? Enfim, se a gente recorrer aqui, o livro de Juízes começa aquelas batalhas lá, Israel tomando posse, né, da terra prometida, realmente todas elas, em alguma parte, tem uma representação que a gente consegue enxergar lá na batalha do Armagedon, né? É interessante, Jorge, eu gostei muito disso, eu vou citar isso na live, e é verdade, irmãos que querem, né, ler o livro de Juízes, né, e Deus dá inspiração e você vê alguma coisa, vai ser realmente uma coisa muito, muito boa. E outra coisa que o irmão Jorge falou também que me chamou a atenção foi o seguinte, né, ele disse assim para mim assim, pastor, uma coisa é certa, a batalha do Armagedon, aí eu volto aqui nessa parte, né? Uma coisa é o Senhor Jesus Cristo regendo, e outra coisa que é a noiva regendo, o papel dele e o papel dela, né? E aqui nas batalhas também há dois papéis diferentes. A batalha do Armagedon, os irmãos podem notar, irmãos, a batalha do Armagedon é a vitória da noiva de Jesus Cristo. É ela que tem a vitória nesse momento. E eu quero aqui fazer umas referências. Por exemplo, assim, hoje nós estamos em guerra, hoje nós temos uma batalha.
E aqui eu vou entrar também na pergunta do irmão Marino. Hoje nós estamos em batalha aqui. Todos nós sabemos que, né, não tem cristão aqui que não esteja batalhando. Sei que todos vocês estão aí conosco na internet e nessa hora vocês estão em batalha, né? Então, as nossas batalhas que nós batalhamos hoje, a Bíblia é bem clara, né? Deixa eu até vou ler aqui, antes de ler a mensagem. É bom ler a escritura aqui, para nós ficarmos firmados também na palavra, né? O profeta é um profeta das escrituras. O profeta sempre citou a Bíblia, né? Em Efésios capítulo 6 e versículo 10 em diante, né? O versículo 12 aqui eu vou ler. Porque não lutamos contra carne e sangue. Hoje a nossa batalha não é física. Se você, irmão, irmã, você, né, você sair da graça, você agir na carne, você lutar fisicamente com alguém, você pode dar uma surra na pessoa que você está brigando. Você perdeu a batalha, né? Satanás te venceu, é tudo que ele queria, né? Tirar você da graça de Deus, então ele te venceu, pode ter certeza disso, tá? Porque a nossa batalha hoje não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, contra potestade, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Então nossa batalha, ela é uma batalha espiritual, né? Vamos ler aqui o profeta falando a respeito dessa batalha. Primeiro no 46, depois no 48, parágrafo da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O profeta diz assim, ó, essa primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Essa primeira batalha foi no céu, então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre anjos chegou a ser a batalha humana. Agora o profeta fala de uma batalha que houve no céu entre os anjos e uma batalha que está acontecendo aqui na terra entre os seres humanos. Aí o profeta mostra como que é essa batalha entre os seres humanos. Não é tu pegar aí um facão e você bater no lombo dos ímpios, né? Dos que te perseguem. Pelo contrário, Jesus amai os que vos perseguem, né? Orai por aqueles que vos maldiz, enfim, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça, né? Não seja vencer o mal por mal, mas vence o mal com bem. Tá lá, né? Tessalonicenses, lá Deus dando vários conselhos para nós, Romanos 12, melhor dizendo, né? Romanos capítulo 12. Então a gente compreende, né? Aqui daí o profeta nos mostra para nós como é essa batalha. Que a Bíblia diz que é nos lugares celestiais, né? Agora, não fale em captar isto. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado, onde começar a batalha. E onde processar a batalha. E esse lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar de batalha onde havia de começar. Assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Então, nossa batalha é aqui, ó, aqui está o campo de batalha. Nosso vale de Megido hoje está aqui, aqui está o vale de Megido, aqui está o vale do Armagedon hoje, aqui é a nossa batalha. E vocês que estão aqui me assistindo, vocês sabem, né? Essa batalha é constante, né? Nossa mente todo dia é bombardeada, todo dia você tem que lutar contra todo tipo de pensamentos que vem ruim, né? Satanás bombardeia a nossa mente. Então, a nossa batalha hoje é uma batalha espiritual, uma batalha de palavras, né? Ontem mesmo eu estava dando testemunho para os irmãos que estava realmente assim numa batalha espiritual, aí você começa a clamar, né? Senhor te repreenda, Satanás, Senhor Jesus tem poder, ou você dá resposta para Satanás, Satanás é isso, mas não te esquece disso. Aquela batalha constante, né? Essa batalha de palavra. É a batalha que nós estamos hoje. Mas vocês sabem que quando chegar na batalha do Armagedon, que no caso a batalha do Armagedon é a batalha da noiva, é a batalha dela, é a vitória da noiva. Eu vou ler aqui para os irmãos na recompensa de Tiatira, fica bem claro que essa batalha é a batalha
que é uma batalha para ela vencer, né? A noiva do Senhor Jesus Cristo vencer. E eu vou ler aqui o parágrafo, né? Que os parágrafos que vocês estão acostumados já a ouvir em outras ocasiões, mas que fecha perfeito com isso que eu estou falando, eu respeito do quarto selo, né? 306 em diante, falando da parte de Satanás. O ajuntamento do cavalo de cores misturada deles. E veja, ele está juntando esta coisa misturada com credos, denominações, doutrinas feitas pelos homens, está certo? A congregação diz amém. Como eu falei também, que a batalha do Armagedon vai ser militar, tem a parte política também, mas a influência da batalha do Armagedon é uma influência religiosa. Então, né, o profeta fala aqui, são credos, denominações, doutrinas, né, feitas pelos homens, espíritos de mentiras, né, com sinais, prodígios e maravilhas, que ajunta, né, as nações para vir contra Jerusalém. A batalha do Armagedon, por ela ser contra a noiva, então tem que ser, como ela vir, não vou colocar a palavra noiva, vou colocar contra a verdadeira igreja. Então, como é uma batalha de igreja, é uma verdadeira igreja contra falsas igrejas, eu vou dizer assim, usar essa expressão, ou vou dizer, é a verdadeira igreja contra a falsa igreja, a falsa religião contra a verdadeira. Claro que a verdadeira vence, né? Então, se os irmãos conseguem entender aqui, as coisas de Deus são perfeitas, né? É a batalha da falsa igreja contra a verdadeira igreja, por isso que ela é influenciada pela religião, tá? Sem dúvida, uma cor misturada com a cor de cavalo amarelo, morto, do mundo. Agora, isso mesmo, cores misturadas de forma mundana, morta, cavalo amarelo. Ó, que coisa! Nenhum sangue santo da palavra, de modo nenhum, amarelou, né? Você vê um corpo morto ali, corpo defunto amarelo, né? Estira todo o sangue daquele corpo, representa realmente morte, né? Observe, do canto, dos quatro cantos da terra, eles os congregam-nos ao Armagedon. Até a palavra congregar aqui, irmãos, vem de congregação, vê que aponta, né, realmente para a religião mesmo, né, congregar, né, congregar vem de agregar, né, vamos agregando a nossa fé uma sobre a outra, né, na parte correta, né, eles também se agregam, religião sobre religião, para formar uma imagem besta, né. A Bíblia diz, estou tentando me lembrar da Escritura, mas tem anotado aqui, não estou citando, mas apenas onde estão anotadas para ver o que são. Congregando-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe agora sobre este cavalo de cores misturada, mundano, amarelo, doente, somente pense nisto. Você sabe, isto é ruim. Agora observe, onde eles os congrega, dos quatro cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. O confronto será no Armagedon. Agora não é mais aqui na mente, não é mais espiritual. Agora vai ser um lugar físico. Então, se é um lugar físico, ora, também é uma batalha física, né? Perfeito, irmão Floriano. Tipo as cruzadas, né? Quando o Papa Urbano II organizou todos os reinos lá da Europa na época para ir contra os judeus e os muçulmanos que estavam na Palestina, né? Então, agora é no Armagedon. Agora é físico, tá? Agora é uma batalha que já tem um lugar físico contra pessoas físicas. Sobre o cavalo amarelo, cavalgando-a, com a morte afixada, com o nome afixado nele, morte. O anticristo, ouça o anticristo, primeira denominação. Isto não pode ser contestado. Você está falando o tempo todo da religião. Com a sua Jezabel, uma prostituta, para com a palavra, com as suas filhas, com ela, protestante, congregando-se agora em unidade. Irmãos, o irmão Brano é bem claro aqui, ele mostra realmente, volta naquela live, a batalha do Armagedon, ela é uma batalha de influência religiosa, embora tenha o poder militar junto, ela também influencia a política, como o irmão Floriano colocou aqui, né, como foi na Era das Trevas, nas cruzadas, mas a influência, o que acende a chama, né, que atiça, é a religião. Por quê? Porque é uma batalha entre igrejas. A verdadeira igreja contra a falsa igreja. Isso é a batalha do Armagedon. A vitória do nome de Jesus Cristo. É a vitória da verdadeira igreja contra a falsa igreja.
É a vitória da verdadeira vinha contra a falsa vinha, que vieram em todos esses anos dessa disputa, né, entrelaçado, enfim, a falsa perseguindo a verdadeira sempre, né, sempre falso persegue o verdadeiro, e toda a matança que houve, todos os mártires lá do início, né, toda a martirologia da Igreja Católica durante todo esse período das trevas, né, agora quando chega no final, vira, a coisa muda, né, para o outro lado, vem essa batalha, agora a verdadeira igreja vence a falsa igreja, a verdadeira vinha vence a falsa vinha. Não sei se vocês conseguem, né, me compreender. Vocês ouviram o povo batista falar outro dia? Vocês sabem? Nós não nos uniremos a eles, mas nós iremos ser amigáveis, e nós daremos bem com eles. Não temos de nos unir à igreja deles, mas aí está exatamente o que a palavra diz, estão vendo? Estão vendo a velha prostituta, para começar, veja. Agora aqui estão eles unindo-se, chegando a esse confronto ao Armagedon, e cavalgando em um cavalo de cores misturada, com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho e um cavalo de preto. Os três diferentes, político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, que é o anticristo, misturado tudo isto. E se tem uma coisa amarela de aparência doentia, que ele está cavalgando, certo. Agora note, veja, o que ele está cavalgando? Este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturada com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando seus súditos. De cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho? E viu esse veio de ferro estendendo-se todo o reino de Roma? Aqui vem eles, congregando. Agora fique quietos para o encerramento, só por um minuto, e ouça com atenção. Estão congregando agora para fazê-lo, trazendo os seus súditos, os quatro cantos da terra, cavalgando em um cavalo amarelo, doentio de três cores misturada. O mesmo homem. Agora em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-los. A batalha vai ser intensa. Cristo em Apocalipse 19. Cristo congregou os seus, não dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequeno remanescente. O que ele está fazendo? Ele está congregando dos quatro cantos do céu. Então, enquanto o anticristo, que maravilha isso aqui, enquanto o anticristo está congregando os seus súditos religiosos da falsa igreja, Cristo está congregando os seus súditos da verdadeira igreja. Então, o que é a batalha do Armagedon? Uma batalha de, vou colocar assim para vocês entender, igreja contra igreja. Né? Como foi a questão? Quando o Senhor Jesus Cristo enfrentou Satanás, foi unção contra unção. A unção de Cristo venceu. Quando Jesus foi enfrentar o pecado, foi sangue contra sangue. O sangue de Jesus Cristo venceu. Agora lá no final vai ser outra vez, né? Uma igreja contra a igreja. A verdadeira igreja vence a falsa igreja. Não sei se vocês compreenderam aqui. Se vocês compreenderam, irmãos, me dê um amém aqui para mim poder continuar aqui. E eu creio que estou sendo bem claro, né? Nesse ponto aqui. Graças a Deus. Que Deus ajude, né? Deus me ajude a me manter fiel à palavra, não sair aqui do que realmente é. Amém. Aqui os irmãos estão dizendo amém. Graças a Deus que os irmãos podem compreender. Bom, então nós temos aqui a batalha do Armagedon, que é a batalha dela, da noiva de Jesus Cristo. Aqui ela está se congregando para vencer a falsa congregação. E o profeta confirma a escritura que eu li aqui, Apocalipse 2, 26 até o 29. Deus, fica tão claro esse parágrafo aqui, ó, na página 212 da mensagem A Era de Tiatira, bem no finalzinho, irmão, aqui na outra página já encerra aqui, ó, né, na página 212. O profeta diz assim, ó: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, é muito evidente a partir das observações do Espírito sobre as obras que o Senhor está procurando fazer, com que os seus vejam a sua opinião a respeito das obras justas. 4 vezes ele menciona obras, e agora ele diz que ao que continuar fazendo as suas obras fielmente até o fim, será dado poder sobre as nações.
e será um regente forte, capaz, inflexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrantado se necessário for. Não está falando do Senhor Jesus Cristo, está falando ao que vencer, está falando da igreja, da noiva, que vencer. Ela vai ter o controle sobre as nações, vai ser um regente forte, capaz, inflexível, que pode enfrentar tão poderosamente qualquer situação, que até mesmo o mais terrível inimigo será quebrado, se necessário for, até a prisão da mamba, Sua demonstração de domínio pelo poder será como do próprio Filho. Então, assim, toda essa regência, essa autoridade que o Senhor Jesus Cristo tem no governo, como eu li aqui, Isaías 2, Daniel 7, Salmo, capítulo 2, estará também nela. Sua demonstração de domínio pelo poder será como do próprio Filho. Ela governa no mesmo nível que o Senhor Jesus Cristo, Porque volta ao Éden restaurado, Aquela igualdade que havia entre Adão e Eva, Antes da queda. Então ali eles governam juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Isto mesmo. Isto é muito surpreendente. Vamos, porém, olhar essa promessa à luz da era. A poderosa Roma, com apoio estatal, empregando reis e exércitos e legisladores, quebra e tritura tudo diante dela. Ela matou milhões. E está a vida por matar milhões, mas que não se curvarão a ela. Intolerantemente, ela levanta reis ou os depõe, sempre que pode. Sim, sua interferência tem, na verdade, feito nações caírem, porque ela tem determinado destruir os escolhidos de Deus. Suas obras são as obras do diabo, porque ela mata, mente, como ele fez. Porém, está chegando um dia em que o Senhor vai dizer: tragam esses meus inimigos diante de mim e os matem. Então, eu li na live passada. A noiva faz esse papel, nessa batalha. Então os justos estarão com seu Senhor, quando a sua justa indignação cair sobre os blasfemos, e os justos vindo com ele em glória destruirão os justos vindo com ele em glória destruirão os que destroem a terra. Perfeitamente sétima trombeta, 11 e versículo 15 em diante, para destruir aqueles que destroem a terra. E massacraram os santos de Deus. Esta foi a era de voltar ao rosto de terrível angústia. Mas vem um dia quando a verdade prevalecerá. E quem subsistirá em seu fogo estará seguro? Somente os remidos do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso, Que pena que a hora nossa está passando aqui, mas eu vou precisar um pouquinho mais de tempo hoje de vocês aqui, irmãos. Então aqui, esta parte aqui mostra perfeitamente que a batalha do Armagedon, ela é a batalha, realmente, a batalha da noiva do Senhor Jesus Cristo, a vitória da noiva, Hoje nós estamos tendo a batalha aqui, a nossa vitória, quando nós somos selados no nosso entendimento com o Espírito Santo, aqui está a nossa vitória. No Armagedon lá, nós vamos vencer o nosso inimigo fisicamente, lá vai ser a vitória da noiva fisicamente. E logo lá no final, vamos chegar lá, nós temos uma outra vitória lá de Gog e Magog. Mas agora aqui, deixa eu colocar aqui o ponto que o irmão Marino tinha me perguntado. Uma das perguntas do irmão Marino foi o seguinte, Ele perguntou para mim, pastor, se a besta, interessante a pergunta do irmão Marino, se a besta e o falso profeta já estão no lago de fogo, quando Satanás é solto,
Então, como o seu homem não está mais ali, quem Satanás vai ungir em Gog e Magog? Agora, deixamos aqui o Armagedon, pulamos o milênio, e agora vamos lá para Gog e Magog, tá? Então, quem que ele vai ungir, né? Então, né, para ele poder ter fazer essa batalha, esse enfrentamento contra o Real dos Santos. Claro que o irmão Marino deu ali, né, na parte que ele compreendia, e eu vou colocar aqui, né, creio que o Marino está assistindo conosco, que também os irmãos talvez que tiveram o mesmo pensamento, vou tentar responder aqui escrituristicamente. Nós temos que sermos bíblico, né, bíblico, mensagem, né, como é que eu vou dizer, um selo profético, né. Eu vou começar aqui, irmãos, com Ezequiel, capítulo 28, e vou começar a ler o versículo 11 aqui. Ezequiel 28 e 11. Diz assim, 28 e 11. O título aqui na King James, ele colocou aqui um lamento pelo rei de Tiro. Então, quando a gente lê aqui de primeira mão, principalmente, né, uma pessoa que é leigo, que não conhece a escritura, não tem entendimento da simbologia, então o primeiro entendimento que se vê aqui quando se lê o texto, que agora vai vir aqui um julgamento para o rei, lá aqui no caso, que é um lugar, né, Tiro e Sidom, que até se disse se compreende mais ou menos, né, essa parte fica mais para o norte, né, de Israel, talvez quase chegando na Rússia, né? Um lamento ao rei de Tiro. Diz assim: além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria, perfeita em beleza. Tu estiveste no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua, cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbuco, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros, das tuas flautas, foram preparadas em ti no dia em que foste criado. Tu és querubim ungido. A gente sabe que, embora a lamentação é contra o rei de Tiro, mas nessa ocasião aqui, irmão Marino e os demais irmãos, né, o rei de Tiro, esse rei ímpio, ele está aqui representado, Satanás está representado nesse falso rei. Então, né, o rei ímpio, ele traz uma representação de Satanás. Não sei se os irmãos conseguem aqui me acompanhar minha linha de pensamento, tá? Os irmãos conseguem aqui, os irmãos podem dar o amém de novo aqui, né? Então, Satanás, aqui ele está representado em um rei ímpio. Segunda Escritura, Daniel capítulo 10, do versículo 10 também. Diz assim, ó: e eis que uma mão me tocou e me colocou sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e disse-me, ele: ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me essas palavras, levantei-me tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispusestes em teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Claro que um rei humano não teria condição de resistir a um anjo. Vamos lá, gente, vamos pensar. Um anjo que entrou no arraial dos inimigos lá, eu não vou citar aqui o número porque eu não estou lembrado, mas, meu Deus, um anjo matou milhares de soldados, né? Nos dias lá do pecado de Davi, lá que ele fez o censo, um anjo estendeu a espada lá, Deus deu uma pestilência, matou quase a terça parte de Israel, né?
Talvez o censo vai contar pessoas, então vamos eliminar um tanto de pessoas para não te gabar que tem uma multidão contigo, né? Como alguns pastores, né, se classificam pela multidão que estão consigo. Enfim, vocês compreendem, né, que não tem como um rei deter a um anjo. Quando diz aqui que o rei da Pérsia, está falando de Satanás sendo representado num rei, né? Porque a estratégia de Satanás, vamos chegar lá, tá? E assim, porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, chefe, líder, arcanjo, é a mesma coisa, né? O príncipe veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Então aqui, falando dessa batalha aqui, espiritual, mas coloca aqui Satanás como na representação de um rei. Veja, irmãos, que com o Senhor é a mesma coisa. Eu não sei se você observar aqui também, Ezequiel capítulo 34, versículo 23 e 24. Olha como Satanás aqui copia o Senhor, né? 23, 22, 23 e 24. Falando a respeito do reino milenal. Estabelecerei um pastor sobre eles, e eles os alimentará. O meu servo Davi, ele os alimentará e será meu pastor. A gente sabe que não está falando do Davi, né? Está falando de Cristo, né? Assim, o filho, né? O filho traz o nome do pai, né? Então, lá como ele vai estar como filho de Davi, então ele está representado, né? Como filho de Davi. Então, no milênio, aqui a Bíblia se referindo a ele como Davi, né? No versículo 24, eu, Senhor, seria o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. E eu, Senhor, o disse. Assim como o Senhor Jesus Cristo está representado aqui num rei segundo o coração de Deus, também Satanás aqui está representado em reis ímpios. Tá. Então, deixa eu voltar aqui ao ponto. Vou falar aqui de Gog e Magog como nação. Gog e Magog como nação é a Rússia. A Rússia está representado Gog e Magog como nação. Essa nação Gog e Magog, Rússia, eu li para os irmãos, estão lembrados? Na live passada, que eles reteram o comunismo. Eles se apropriaram do comunismo, porque iniciou lá. O comunismo, por sua vez, tem um poder muito grande, porque no comunismo está o nazismo e o fascismo. E esses três ismos político, agora já não é mais religioso, esses ismos político, eles têm um poder muito grande de reunir massas. O comunismo reuniu as massas, né, onde deu o movimento, a Revolução de 1917 na Rússia, né, a Revolução Bolchevique. Hitler uniu toda a Alemanha, que estava toda dividida, reuniu as massas. Mussolini reuniu toda a Itália também com o fascismo. Esses três ismos, todos esses dois culminaram dentro do comunismo. Então, aqui agora nós temos uma questão não mais religiosa agora. Agora nós temos uma questão aqui política. Política. Então, como é uma questão aqui política, aqui, porque aqui vem os velhos espíritos, né, do fascismo, nazismo e comunismo junto, então nessa batalha aqui, por exemplo, na Batalha do Armagedon, o que são ungidos para a Batalha do Armagedon? São líderes religiosos. Os líderes religiosos são ungidos para reunir o povo, a falsa igreja para a Batalha do Armagedon. Quando chega aqui na Batalha de Gog e Magog, como são ismos políticos, então Satanás vai aos governos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então terá governos na terra, né? Terá nações e governos, todo debaixo da regência de Cristo e a sua igreja. Então ele vai ao encontro desses reis da terra, né? A Bíblia fala de nações, fala os reis da terra, né?
em diversas escrituras, né? Posso até trazer aqui na próxima live, né? Referindo-se a reis no plural, ou governos, né? Então, como é uma questão política, então Satanás vai nesses governos, nesses reis da terra, unja eles. Não sei como vai ser, né? Posso apenas conjecturar, ter um pensamento, né? Talvez, né, vai ser, de um tempo aí que cada governo tinha sua soberania, e agora todo mundo debaixo de um governo só. Para que isso? Talvez seja assim, né? Então, quando isso acontece, irmãos, que as nações vêm, aí eu devo colocar uma outra pergunta que o irmão Marino fez aqui, né, para mim já chegar no encerramento. Aleluia. Espero que os irmãos estejam me compreendendo aqui, irmãos. Às vezes o assunto não fica tão fácil de expressar, né? Mas aqui, a batalha de Gog e Magog já é a batalha do Senhor. A batalha de Magedon foi a batalha da igreja, e a batalha de Gog e Magog é a batalha do Senhor. Porque quando eles vêm, aí não são súditos indo ao encontro. Verdadeira igreja com o poder da palavra falada indo ao encontro. Não é isso aí. Então, quando eles se reúnem como a areia do mar, então a Bíblia diz que vem fogo do céu e os consome, né? Fogo do céu vai consumir a eles. Por quê? Porque a batalha do Armagedon é a batalha da noiva da igreja, e ela vence na batalha no Vale do Megido. A verdadeira igreja vence a falsa igreja. Agora a batalha de Gog e Magog, Satanás vem, né? Não mais ungindo um homem, um falso profeta, uma besta. Agora vem ele através da influência dos reis da terra. Então agora o próprio Senhor vem com fogo do céu, consome, e Satanás logo é lançado no lago de fogo. Agora que está outra pergunta que o irmão Marino fez, que é bem interessante também, e eu tenho que pontuar com a escritura, né? Tudo tem que ser escritura. Eu tenho mais 2 parágrafos aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu ler aqui os parágrafos, mas eu quero primeiro aqui colocar essa parte aqui. A segunda pergunta do irmão Marino foi, pastor, essas nações que Satanás vai enganar realmente estarão sobre a terra ou serão os súditos de Satanás que vão ressuscitar? Essa foi a pergunta do irmão Marino. Né? São seus súditos que ressuscitam? Bom, primeiro, né? E aqui eu tenho um pensamento, vou falar primeiro um pensamento que eu tenho, depois eu vou ler aqui uma escritura. Primeiro, eu não creio, né, de fato, que uma pessoa que uma vez esteve durante 1000 anos em tormento, ele queira sair do tormento e queira se rebelar contra o Senhor, né? Acredito que se qualquer pessoa pudesse sair do inferno agora, ele faria de tudo para encontrar uma porta de arrependimento. Você me pergunta assim, tu tem escritura para isso, pastor? Eu tenho uma escritura e tenho um parágrafo. Quando o irmão Branco estava no inferno, ele gritou lá e disse, se o Senhor deixasse ele sair dali, ele prometia ser um bom menino. Né? Senhor, se me deixar sair daqui, eu prometo ser um bom menino. Ele disse, eu nunca cometi adultério na minha vida. Tudo que eu podia dizer para Deus naquele momento. Parágrafo. O profeta disse isso. Segundo, nós temos a escritura de Lázaro e do rico, né? O rico tentando barganhar o que ele podia com Abraão, tentando negociar com Abraão, para poder sair dali, se tornar-se um servo de Deus, um evangelista, evangelizar sua família, né? Então, assim, por isso me vem esse pensamento. Pessoas que estão lá, se eles pudessem ter a oportunidade de sair, eu não creio que eles seriam outra vez enganados por Satanás, né? Tiveram 1000 anos, prisão, em tormento, sabendo que eles foram enganados por Satanás. Satanás colocou eles naquela situação, eles vão saber que tudo que foi pregado era verdade, que o evangelho era verdade, que há um céu que é verdade, que há um inferno que é verdade, que há um Satanás que enganou e colocou eles ali, há um Deus que... Né? Eu acredito que, segundo a Escritura, o parágrafo, eles não fariam isso. Mas agora, trazendo a luz da Escritura aqui, irmão Marino, tem uma questão bem interessante. Vamos ler aqui, tá? A derrota de Satanás, capítulo 20 e versículo 7.
E quando completaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Tá. Deixa eu agora fazer a gravura aqui. Vamos colocar assim, ó. Aqui, 1000 anos. No final dos 1000 anos, vou colocar aqui, ó, essa parte. A soltura de Satanás. A soltura de Satanás. Nesse período aqui. Nesse período da soltura de Satanás, nós temos Gog, Magog. Que agora aqui, sim, eu estou me referindo, não estou me referindo à nação Rússia. Estou me referindo ao evento Gog, Magog, a batalha. Como eu dei o exemplo, Golfo Pérsico é uma coisa, uma região, geograficamente falando, e a Batalha do Golfo é um evento que aconteceu naquela região. Gog Magog, como nação é a Rússia, mas aqui ela é a batalha. Essa batalha final, Gog Magog, porque o velho comunismo que começou na Rússia, eles retêm esse espírito, enfim, vocês compreendem isso que eu falei na live passada. Então isso aqui está acontecendo, tá? 1000 anos, Satanás é solto. Reúne para batalha. Vou continuar lendo a escritura. E quando completar esse 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então aqui outra coisa. Ele é solto para juntar as nações que estão. Então são nações que já estão. Né? Não está falando da ressurreição. Está falando das nações que estão nos 4 cantos da terra, tá? Juntar para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Eles subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus, desse fogo, sai do céu os devorou. Porque aqui a batalha de Gog e Magog é a vitória do Senhor. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados todos os dias de noite para sempre e sempre. Pronto, acaba esse evento. Deus teve vitória sobre seu inimigo. Satanás agora teve seu julgamento final, o lago de fogo. Quando acaba o lago de fogo, vem o período do trono branco. Trono branco e vou colocar assim, ó, segunda ressurreição. Ressurreição. Aqui eu vou entender, né? É horrível, é péssimo, mas tá entendendo aqui, né? 1000 anos, soltura de Satanás, batalha, o Senhor venceu o inimigo, estabelece o trono branco, vem a segunda ressurreição. Vamos lá. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra, o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos. Por que ele viu os mortos? Porque aqui é a segunda ressurreição. Pequenos e grandes em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Aqui no versículo 13, mostra perfeitamente que o tempo do trono branco é o tempo da ressurreição, que acontece depois de Gog e Magog. Então aqui não pode ser os ressuscitados como súditos de Satanás. Não pode. Aqui é os que já estão sobre a terra. No versículo 13 fala bem claro. E o mar entregou seus mortos, porque é a última ressurreição, é o mar de vidro. Agora sai aqueles que vão ser, partiram salvo, que não fazia parte da noiva, que estava debaixo do mar de vidro, né? O mar entregou os mortos e o que nele havia, e a morte, o inferno, entregar os mortos, porque agora está falando, o versículo 13 mostra que é a segunda ressurreição. Agora, né, cada um que retinha os mortos começa a devolver. Os que estavam debaixo do mar de vidro, né, a salvação comum daqueles que não tornaram a viver a não ser depois de 1000 anos. A primeira ressurreição é só para a noiva.
as nécias de todas as eras ressuscitam só lá no final, a salvação comum é só lá no final. Então, aqui agora o mar entrega os seus mortos, e os que nele havia, e a morte e o inferno, também que retinham os mortos, entrega, né, os que nele havia. Aí eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Então a gente vê que o trono branco e a segunda ressurreição, elas acontecem juntas. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. E aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que encontrar no livro da vida? Porque que vai ter pessoas que vai estar no livro da vida, nas 4 sessões, como o profeta nos ensinou, naquela sessão, salvo pelas obras, as nécias de todas as eras. Ai, Jesus, não sei se você me compreender aqui, irmãos. Amém. Graças a Deus. Creio que os irmãos estão conseguindo me compreender aqui. Irmãos, eu tenho... Puxa vida, a minha hora já passou, eu tinha mais um parágrafo para ler. Vou ler rapidinho esse parágrafo aqui. Depois eu tinha outro parágrafo, mas vou deixar ele para a semana que vem aqui, essa referência aqui. Só vou ler aqui perguntas e respostas do selo, só mais um pouquinho, só para nós termos aqui um pensamento. Olha, irmãos, e não pense que eu e o irmão Marino fiquemos bravos um com o outro. Nós entramos no ringue, temos essa boa disputa e continuamos nos amando, somos amigos e preparados para a próxima. Certamente amanhã o irmão Marino vai me mandar mais alguns áudios, né? Quem sabe os áudios do irmão Marino não inspiram nós para a próxima live, né? E aqui na pergunta e resposta dos selos, vou ler o 341 até o 343. Deixa eu ver aqui como é que tá. Irmão, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse, capítulo 8, capítulo 20, versículo 8? E o profeta disse, essa não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece deste lado. Veja, muito bem. Quando o período da tribulação tiver terminado. Então também aqui fica bem claro que o Armagedon não acontece na tribulação. O Armagedon acontece depois da tribulação, né? Como a gente sempre tem se referido. Aí a pergunta continua. Agora, que relação isso tem com a batalha de Gog e Magog? Nenhuma. Uma é antes desses 1000 anos, Armagedon, e a outra é depois de 1000 anos, Gog e Magog. Então tá aqui. Que eu poderia colocar. O Armagedon acontece aqui, que introduz o milênio, a guerra antes da paz. Temos a paz, depois vem a batalha de Gog e Magog. Então o profeta é bem claro, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Uma acontece lá de cá do milênio e a outra acontece lá de lá do milênio. Batalha de Gog e Magog. Como mencionou no quarto selo, irá Gog e Magog serão juntados entre os povos na nova terra. O profeta disse, Satanás foi solto da sua prisão e foi juntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Veja, 2 batalhas. Ao todo. Eu vou ler de novo aqui, porque a minha leitura é muito péssima, né? Mas é bem que os irmãos me compreendem. Satanás foi solto da sua prisão e foi a juntar todo o povo, os iníquos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Vejam, 2 batalhas ao todo. Então, uma batalha é a batalha da igreja contra a falsa igreja, e a segunda batalha é Deus contra Satanás. Amém. Os irmãos compreenderam aqui, irmãos? Oh, glória a Deus. Deixa eu ler o nome dos irmãos que participaram conosco aqui. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Paulo Rodrigues, né? Ali de Jaguaruna, juntamente com a irmã Lúcia, assistindo conosco. Deus abençoe a irmã Marilene, a irmã Juessi, assistindo através do Ministério Nascer do Sol. A irmã Ironita também assistindo conosco de Viamão. Modilca de Sapucaí do Sul, sempre conosco, né? Deus abençoe também a irmã Modilca. Nosso irmão José Floriano, juntamente com a sua esposa, a irmã Lena, né? Ali de São Carlos, São Paulo.
Irmã Ivone aqui do Sombrio também. Deus abençoe a irmã Ivone, Camilo, Lucas, Fernandinha, né, que estão assistindo conosco ali. A irmã Vera Garcia, toda a família Garcia, os irmãos aí de São Carlos, seu irmão Carlos Garcia, irmão Tiago, né, irmã Vera, Deus abençoe a sua família, também é maravilhosa, abençoada ali, né. A irmã Beth, lá de Sapucaí do Sul, Deus abençoe, irmão João Luiz de Canoas, também assistindo conosco. A irmã Ivone Bezzi ali, né, esposa do irmão Marino, também assistindo conosco, certamente o irmão Marino também conosco, Deus abençoe também esse casal maravilhoso. A irmã Dulcinea Ambelina Ferreira, de BH, Minas Gerais, também conosco, Deus abençoe. Nosso irmão Edgar Pereira, ali também de Canoas, Deus te abençoe, irmão Edgar. Conosco, nosso irmão Sandro Paiva, daqui de Araranguá, Deus abençoe. Meu servo de Deus, nosso irmão Luiz Carlos Garcia aqui também dando seu boa noite. E a irmã Vera Floriano, que é irmã do irmão José Floriano também, de São Carlos, São Paulo também. Deus abençoe a Vera Floriano. Nosso irmão Anderson de Oliveira, aqui de Osório. Se Deus quiser, irmão Anderson, quinta-feira nós estamos por aí, né? Cultuarmos ao Senhor. Nosso irmão Natanael também, né? Líder da juventude aqui, Deus abençoe o irmão Natanael. Irmã Maria Geira, também, irmã Jeroni, Deus abençoe. Irmão Antônio Darabas, né, também. Deus abençoe o irmão Darabas, também conosco aqui. Moedinho ali do Ermo, de la Vecchia. Deus abençoe, nosso Moedinho, irmão Jorge. Deus te abençoe, irmão Jorge. Faz tempo que a gente não troca umas palavras, né? Deus continua abençoando também a vida do irmão Jorge. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Deise da Bote, eu creio que é a esposa do irmão William, filho do irmão Darabas também, está conosco aqui também. Irmão Domingos Elmute, da Rosa, ali de Vacaria também. Deus abençoe o irmão Elmute, também com sua esposa, irmã Terezinha. Também que Deus possa abençoar vocês aí, irmã Eli de Souza Brito, ali do Mato Grosso também, Deus abençoe. Também a serva de Deus. E eu creio, irmãos, eu não quero passar ninguém por alto aqui. Irmão Antônio Aguiar também. Deus te abençoe, irmão Antônio. Antônio Aguiar, nosso companheiro aqui, né? Amém, na tribulação. Nosso irmão João Hernandes, também de Ibituba, eu creio que ele está aqui na região hoje. O Robson Strebe, também ele de Ibituba, também conosco aqui também participando. E eu creio que esses são os que participaram conosco pelo YouTube. Também, vamos ver aqui pelo Facebook. Irmã Marli Alves Terra de Marcelino Ramos. Irmão Luiz Alberto, também lá de Minas Gerais, né? Deus te abençoe. Irmão Luiz, irmã Maria Ivonete de Bom Jesus, também, Deus abençoe. Irmã Débora Rodrigues, ali de Santa Rita, Deus abençoe. A Margarete aqui de Araranguá, Deus abençoe a Margarete também. Deus abençoe também a irmã Emília, também de Maximiliano, que está por esses dias em Canoas. Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado por terem participado conosco, né, ter me suportado, né, nas minhas péssimas leituras aqui, né. Deus tem dado graça para vocês e tem dado graça a mim também. Graças a Deus, Deus nos enviou um profeta e nós somos felizes por isso. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, especial. Fica com os teus filhos, que a palavra não fique somente no ouvido, mas que do ouvido desça até o coração, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos.